Glicemia e hemoglobina glicada. Trabalho realizado para a disciplina de Exame Diagnóstico por Imagem em Fisioterapia na Universidade Federal de Alfenas. O grupo é formado pelos integrantes Afonso Lima, Caio Bustamante, Heron Luiz, Gabriel Machado e Sandro Reis. A glicemia é definida como a quantidade de glicose presente no sangue, e o resultado tem relação direta com a insulina, que é o hormônio produzido lá no pâncreas. Esse hormônio é necessário para que as células do nosso corpo sejam capazes de utilizar o carboidrato. Então, quem consome muito carboidrato tem um aumento na glicemia e produz mais insulina. A quantidade pode ser mais alta ou baixa. Quando é alta, o paciente tem hiperglicemia. Quando falamos de hiperglicemia, estamos falando do excesso de glicose no sangue. Este pode ocorrer por conta de uma insuficiência da célula, sendo ela uma célula deficiente, ou pela falta da produção da insulina, que pode ocorrer por diversos outros fatores, como por exemplo, o uso de medicamentos, baixa dosagem desses medicamentos, alimentação inadequada ou infecções. Os sintomas que podem ocorrer são aumento da sede, alterações na urina, fadiga e difícil cicatrização, entre outros. A hiperglicemia tem como doença a diabetes, que pode ser do tipo 1, do tipo 2 e a diabetes gestacional. A do tipo 1 é considerada insulino dependente. É muito comum em crianças e jovens, pois nela o pâncreas não consegue produzir uma quantidade de insulina suficiente por conta de um defeito autoimune de suas células. Já o tipo 2 não é insulino dependente, já é mais comum em adultos e ocorre geralmente por conta de hábitos alimentares ruins e sedentarismo. A insulina está presente, mas sua ação é dificultada, sendo isso uma grande causa de hiperglicemia. Diabetes gestacional é quando ocorre a elevação da glicose durante a gravidez, devido a alguns hormônios, e logo após o parto ela tende a se normalizar. Ao contrário da hiperglicemia, agora vamos falar da hipoglicemia, que é a falta de glicose no sangue. Esta pode acontecer devido ao uso excessivo de medicamentos, quando a pessoa aumenta suas atividades físicas, por algum jejum prolongado ou quando há aumento de produção de insulina, as alterações no metabolismo, o uso de álcool em excesso. Então, geralmente ela apresenta valores abaixo de 70 miligramas por decilitro. Os sintomas que podem surgir com ela são sudorese, ansiedade, aumento da fome e tremores. Algumas pessoas podem ter esses sintomas por conta de alguma alteração na dieta, então não necessariamente porque possui hipoglicemia. Então, para o diagnóstico, é necessário seguir alguns critérios da tríade de Whipple, que inclui baixos níveis de glicose, estando abaixo de 40 miligramas por decilitro, e os sintomas que já citamos, e quando há reversão dos sintomas quando os níveis de glicose voltam ao normal. Agora vamos falar do exame. O exame de glicemia pode ser pedido tanto para diagnosticar a diabetes quanto para realizar o controle da mesma. Antigamente era utilizado o exame de urina, a urinálise, para avaliar a glicose, mas esse exame, que é o exame de sangue, se mostrou bem mais sensível e isso mostra melhor o estado do paciente. Então, hoje em dia, ele é o exame principal para avaliar o nível de glicose no sangue. Você deve estar se perguntando quais são os tipos de exames. Então, o primeiro é a glicemia capilar, onde se faz uma punção na pele e retiramos uma gota de sangue, colocamos em uma tira e inserimos em um aparelho chamado glicosímetro. Ele dá o valor da glicose no sangue e é muito comum, pode ser realizado até em farmácias, por exemplo. Ele permite avaliar os níveis de glicemia do sangue durante o dia. Ele avalia a eficiência da dieta, da medicação oral e do uso da medicação. O paciente mesmo pode ter esse aparelho e avaliar sua glicemia, pois independente de fatores como jejum, horário de refeição e tudo mais, considera-se que até 126 miligramas por decilitro a glicemia no sangue é normal, e acima disso já é hiperglicemia,
ou abaixo de 70, hipoglicemia. Já a glicemia em jejum é um exame que mede o nível de açúcar no sangue, naquele momento. O paciente em jejum tem que ficar em jejum por 8 horas e algumas literaturas dizem que até 12 horas. O valor normal da glicemia em jejum é de 70 a 99 miligramas por decilitro. A glicemia pós-prandial é realizada 2 horas após a refeição. Uma pessoa sem diabetes, o valor da glicose pós-prandial é inferior a 140 miligramas por decilitro. Todos os exames a seguir são de glicemia em jejum. No primeiro, podemos observar um valor de 98 miligramas por decilitro e o valor de referência é entre 60 e 99 miligramas por decilitro também. No segundo exame, feito pelo método enzimático, temos o valor 87 miligramas por decilitro, estando mais uma vez dentro da referência, assim como o terceiro exame, onde já temos um valor de 95 miligramas por decilitro, que também está dentro da faixa. O quarto exame, apesar de possuir o mesmo valor do primeiro, não é da mesma pessoa e também está dentro dos valores de referência. Em mais esses dois exames, podemos observar agora que os valores de glicose também estão dentro do valor de referência. Temos 6 exames de pessoas diferentes com valores que diferem também e, como vocês puderam notar, os valores de referência também estão diferentes. Outro exame é o teste de tolerância oral à glicose, também conhecido como exame da curva glicêmica. Ele é feito para diagnosticar a diabetes mellitus tipo 2 e a diabetes gestacional. Ele é feito a partir da coleta de sangue do paciente em jejum, depois é dado ao paciente um conteúdo açucarado que ele deve tomar imediatamente, após 1, 2 e 3 horas. Em alguns casos, é de 30, 60, 90 e 120 minutos. Aí é retirada uma pequena quantidade de sangue e é avaliada em laboratório. A representação gráfica da forma como o açúcar se apresenta no sangue após a ingestão de um alimento determinado demonstra a velocidade com que o carboidrato é consumido e é expresso pelo índice de glicose no sangue. A curva glicêmica é baixa se o açúcar chega lentamente no sangue e é consumido também lentamente. Do contrário, há uma curva glicêmica alta, pois o açúcar chega rapidamente e já é logo consumido. Os valores de referência desse exame é considerado normal quando o valor é inferior a 140 mg por decilitro na tolerância diminuída da glicose entre 140 e 199 mg por decilitro, e casos de diabetes, esse valor é igual ou superior a 200 mg por decilitro. Podemos citar ainda alguns fatores que podem afetar os valores da glicose no sangue. A alimentação, por exemplo. Após a ingestão de alimentos, a glicose aumenta e esse aumento é proporcional ao tipo de alimento e à quantidade ingerida. Por isso, é muito importante conhecer os alimentos, evitar a ingestão exagerada de carboidratos também. Quando as pessoas ficam estressadas, ansiosas, irritadas ou até nervosas, o nosso organismo libera hormônios que tendem a alterar o nível glicêmico, podendo causar uma crise de hiperglicemia. Isso acontece porque o estresse libera a cortisona e a adrenalina, que atuam como hormônios da reação. É como se o corpo fosse preparado para uma grande batalha. Há um aumento da glicose e, consequentemente, sobe os níveis de açúcar no sangue. A atividade física é muito importante para evitar a diabetes, pois durante os exercícios o corpo tende a converter o carboidrato acumulado em energia. Para os já diabéticos, ajuda o aumento da reação da insulina. Porém, quando se pratica exercícios, o corpo passa a utilizar mais glicose do que se tivesse em repouso, o que pode causar uma crise de hipoglicemia. Já se a glicemia estiver alta, pode ocorrer a crise de hiperglicemia durante a atividade. Por isso é importante consultar um médico regularmente, realizar o controle da glicemia antes e após as atividades. Para que a leitura do exame seja correta, também é importante observar se o paciente faz uso de algum medicamento, pois eles podem alterar o nível da glicose sanguínea. Hemoglobina glicada.
A hemoglobina é uma proteína de glóbulos vermelhos que carregam o ferro. O tempo de vida dos glóbulos vermelhos é de 90 dias. Nesse período, usam a glicose como fonte de energia. O açúcar se acopla à hemoglobina, dando origem à chamada hemoglobina glicada. Quanto maior a quantidade de açúcar acoplado, maior a concentração de glicose no sangue. Por isso, o exame permite avaliar a glicemia nos últimos 3 meses e não em episódios isolados. Como dito anteriormente, a hemoglobina glicada aparece quando moléculas de glicose se aderem à hemoglobina nas hemácias do sangue. A HbA é a principal forma de hemoglobina, contendo uma parte HbA1 que se liga à glicose e outros carboidratos. A fração HbA1c é um subtipo que se refere à hemoglobina glicada propriamente dita. Como as hemácias têm vida útil de 3 a 4 meses, o exame da hemoglobina glicada reflete a taxa de glicose no sangue nos últimos 60 dias, e se estiver em excesso, haverá um aumento dessa hemoglobina. O exame é feito através da coleta de sangue, não necessitando ser em jejum. Até algum tempo, ele só servia para acompanhamento da diabetes. Porém, hoje em dia, ele é usado também para o diagnóstico, juntamente com o exame de glicemia em jejum, se os valores forem confirmados em mais de uma ocasião. Os valores normais de hemoglobina glicada devem estar abaixo de 7%, segundo os estudos do DCCT e os estudos do UKPDS. Porém, recentemente, a Sociedade Brasileira de Diabetes estabeleceu a meta mais rígida, de 6,5%, para caracterizar um bom controle glicêmico. Valores ótimos seriam entre 4 a 6,4%, tanto para indivíduos saudáveis quanto para os diabéticos. No entanto, estudos ainda mais recentes demonstram que um controle muito rígido pode não ser benéfico para todas as pessoas com diabetes. Para aqueles com um longo período da doença e que tenham mantido um mau controle por muito tempo ou que apresentam complicações crônicas instaladas, a porcentagem pode chegar a 8%. O resultado do exame da hemoglobina glicada também pode incluir o valor da glicose média estimada, sendo que seu resultado é calculado com base no nível da hemoglobina glicada. A fórmula da glicose média estimada converte a porcentagem da hemoglobina em unidade de glicemia, que é miligramas por decilitro. Esse método é feito para que os resultados possam ser comparados com outros exames. Essa glicose média estimada não corresponde a uma dosagem de glicose isolada, já que é uma média dos últimos 2 meses. A tabela mostra os valores de glicose com os respectivos valores de hemoglobina glicada. Esse valor da glicose média estimada ajuda médicos e pacientes a terem um melhor entendimento sobre o grau de controle dos níveis de glicemia nos últimos 60 a 90 dias anteriores à dosagem. Como podemos ver nesse exame de hemoglobina glicada, o valor deu 6,3%, o que foge ao valor normal de referência, que são de indivíduos não diabéticos, que é de 4 a 6%. Com isso, temos um caso de um adulto que é diabético com controle glicêmico, já que é um valor inferior a 7%. Existem ainda variantes e contraindicações para o exame. Por exemplo, pessoas com anemia falciforme têm quantidades menores de hemoglobina A, o que pode resultar em uma porcentagem menor de hemoglobina glicosada e mascarar um diagnóstico de diabetes. Outras doenças em que o número de eritrócitos estão alterados também exigem um maior cuidado. Esse exame não deve ser usado em gestantes após a primeira consulta pré-natal, já que os níveis de glicose vão demorar a aparecer, e para os diabéticos é recomendado que esse exame seja feito 2 vezes ao ano. Estas são as nossas referências. Muito obrigado pela atenção.